E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após Gregório ver o estado de Clarice, o médico irá até o apartamento de Teresa, onde ele irá se encontrar com Beatriz. A mocinha, preocupada com a mãe, pergunta se o médico tinha conseguido falar com a Clarice, e Gregório responde: "Eu consegui entrar no quarto da Clarice e até conversei um pouco com ela." Teresa, aflita com toda aquela situação, questiona: "E como está a minha amiga? Ela está bem?" Gregório diz que não mentirá e fala: "A situação da Clarice é muito grave. Ela está sendo mantida dopada 24 horas por dia. E se continuar assim, ela corre um grande risco de ter sérios problemas mentais." Beatriz e Teresa, ao escutarem aquilo, ficam mais preocupadas ainda. E Gregório se aproxima das duas e afirma: "Vocês não precisam se preocupar. Depois que eu vi o estado em que a Clarice se encontra e saí daquela clínica, eu fiquei pensando muito e acho que sei um modo de tirar a Clarice daquele lugar." Beatriz fica esperançosa e pergunta: "Isso que o senhor está falando é verdade, doutor? O senhor realmente sabe um modo de tirar a minha mãe daquela clínica?" Gregório confirma e Teresa o encara e pede: "Pois então, nos conte do que se trata o teu plano. Como você pretende tirar a minha amiga daquele lugar? Me diga, o que eu posso fazer para ajudar a salvar a Clarice?" Gregório olha para as duas e responde: "Na verdade, enquanto nós estamos aqui conversando, o meu plano já está acontecendo. Eu tomei a liberdade de colocá-lo em ação assim que eu saí daquela clínica." Beatriz e Teresa ficam ainda mais curiosas ao escutarem aquilo. E enquanto isso, o Dr. Pimenta estará entrando para aplicar mais uma injeção na Clarice. A mãe de Beatriz tentará resistir, porém 2 enfermeiros irão segurar ela e o Dr. Pimenta aplicará a injeção. No entanto, dessa vez, algo diferente acontece. A esposa de Juliano fica completamente desacordada e sem sinal de vida. O médico, preocupado, fala consigo mesmo: "Mas ela não deveria ficar nesse estado apenas por causa desse remédio. Deve ter acontecido algum problema." O Dr. Pimenta, extremamente preocupado, irá pessoalmente até a mansão dos Alencar. E ao chegar, ele encontra Juliano. Empresário, ao ver o médico, ele fica curioso e pergunta: "Mas o que você veio fazer aqui, Dr. Pimenta? Eu não estava esperando a tua visita. Por acaso aconteceu alguma coisa com a Clarice?" O médico diz que sim e avisa que não tem boas notícias. Juliano, ao escutar aquilo, fica ainda mais preocupado e questiona: "O que foi que aconteceu com a minha esposa para ter feito você ter vindo até aqui? Me diga de uma vez, o que é que está acontecendo?" O Dr. Pimenta pensa bem antes de responder e fala: "Bem, o assunto que eu tenho para tratar é muito delicado e, infelizmente, não são boas notícias." Juliano, sem paciência, pede que o médico conte tudo de uma vez. E o Dr. Pimenta avisa: "Acontece que hoje mais cedo, a Clarice, a tua esposa, ela não resistiu ao medicamento que eu apliquei nela." Juliano, ao escutar aquilo, fica completamente abalado e grita: "Isso não pode ser verdade. Só pode ser alguma brincadeira de muito mau gosto." O médico diz que não é nenhuma brincadeira e que, infelizmente,
tudo o que ele disse é a mais pura verdade, e que a Clarice tinha sim falecido. Juliano, com sangue nos olhos, se aproxima do médico e pergunta: e como isso pôde acontecer? Você é o culpado de tudo. A Clarice estava na tua responsabilidade. Então agora me diga, o que foi que você fez com a minha esposa, seu infeliz? Qual foi esse medicamento que você aplicou nela? O médico, sem pensar duas vezes, afirma: o senhor queira me desculpar, doutor Juliano, mas eu não tenho nenhuma culpa nisso tudo. Eu só fiz o que o senhor me mandou. E é bom lembrar que eu alertei que o uso exagerado daqueles medicamentos poderia sim representar um grande risco para a saúde da tua esposa. Juliano, furioso, o encara e responde: mas acontece que você nunca disse que aqueles remédios poderiam tirar a vida da Clarice. Eu pensei que só danificaria a mente dela. O Doutor Pimenta, ao escutar aquilo, diz: bem, e realmente as chances eram mínimas. Mas infelizmente o pior cenário aconteceu. E eu gostaria de saber como o senhor pretende resolver esse problema. Juliano, com sangue nos olhos, afirma: a minha vontade é fazer com o senhor, Doutor Pimenta, o mesmo que você fez com a minha esposa. O médico o lembra: mas não esqueça que tudo o que eu fiz com a Clarice foi amando teu, doutor Juliano. Então eu sugiro que você pense em alguma coisa para o que aconteceu com a tua esposa não levante nenhuma suspeita, porque senão será o fim da minha carreira. Mas eu garanto que se eu cair, eu conto tudo o que eu sei e tudo o que você mandou que eu fizesse com a tua esposa. Juliano, com medo das ameaças do médico, ele avisa: você não precisa se preocupar. Ninguém vai suspeitar de nada. Vamos dizer apenas que a Clarice teve uma crise e tomou mais remédios do que deveria. O Doutor Pimenta pensa um pouco e responde: bem, essa desculpa pode sim funcionar. É só eu colocar na ficha dela que a Clarice era dependente de medicamentos e estava passando por crises de ansiedade. Juliano, ao escutar aquilo, ele pergunta: e quanto ao corpo da minha esposa, onde está? Quando é que você vai trazer a Clarice para que eu possa fazer o funeral dela? O médico olha para o empresário e avisa: normalmente, quando acontece um caso desse na clínica, nós cuidamos de tudo. E o senhor não se preocupe, que amanhã mesmo o corpo da tua esposa estará preparado. E eu pessoalmente vou mandar que tragam ele dentro de um caixão até aqui, para que o senhor e a tua família possam se despedir da tua esposa. Juliano agradece e o doutor sai logo em seguida. E enquanto isso, naquele mesmo momento, Gregório terá terminado de contar todo o seu plano. E Beatriz, admirada, fala: então o senhor combinou tudo com um dos médicos que trabalha naquela clínica? Gregório confirma e diz: eu sabia que o único modo de tirar a Clarice daquela clínica é se todos pensassem que ela estava morta. E por isso eu pedi a um velho conhecido que trabalha naquele lugar para trocar um dos medicamentos que o Doutor Pimenta aplica na Clarice e colocasse no lugar um remédio que serve para baixar os batimentos cardíacos. E por 2 horas, a pessoa que usou esse medicamento fica em um estado de quase morte, sendo impossível identificar se a pessoa ainda está viva ou morta. Teresa diz que aquele plano é simplesmente genial e pergunta: mas e agora? Onde é que está a minha amiga? Gregório se aproxima das duas e avisa: bem, a essa hora a Clarice já deve estar vindo para cá.
Se tudo ocorreu como planejado, o Dr. Pimenta deve ter aplicado esse remédio na Clarice há umas 3 horas atrás. E o meu conhecido que trabalha na clínica já deve ter conseguido tirar a Clarice lá de dentro. Beatriz fica feliz ao escutar aquilo e ao mesmo tempo ansiosa para ver a sua mãe. E não muito tempo depois, Clarice chegará no apartamento de Teresa e Beatriz, emocionada, fala: Mãe, a senhora está bem? Graças a Deus que o plano do Dr. Gregório deu tudo certo e a senhora conseguiu sair daquele lugar. Teresa também avisa que estava muito feliz e Clarice responde: Eu devo confessar que fiquei muito assustada quando eu me acordei do lado de um outro corpo, mas logo em seguida apareceu um homem dizendo que era amigo do Gregório. Ele me explicou todo o plano de me tirar daquele local, me deu as minhas roupas e me trouxe até aqui na frente. Beatriz, com medo de que Juliano descobrisse toda a verdade, ela fala: Agora, mãe, nós temos que nos apressar e sair o quanto antes dessa cidade e ir para bem longe do Juliano. Clarice se nega e Teresa, preocupada com a amiga, avisa: Eu sei que você está pensando na Bia, mas você não precisa se preocupar com ela. Eu garanto que vou ficar de olho nela. E além do mais, a Bia agora está morando no apartamento do Raimundo. Então, ela está segura. Clarice diz que aquele não é o motivo dela não querer sair da cidade. E Beatriz, curiosa, pede para que a sua mãe explique o porquê ela quer tanto ficar ali. Clarice, ao olhar para Gregório, comenta: Pelo visto, você ainda não contou todo o plano para as duas. O médico diz que não e fala: Eu, na verdade, não tinha certeza se você, Clarice, iria querer colocar o resto do meu plano em ação ou não. Clarice, sem pensar 2 vezes, afirma: Mas é claro que eu quero colocar o resto do plano em ação. Beatriz e Teresa, ao escutarem aquilo, ficam curiosas e Beatriz questiona: Mas do que vocês estão falando? Eu pensei que o plano fosse apenas de tirar a minha mãe daquela clínica. Gregório se aproxima da garota e responde: A primeira parte do plano realmente era somente de tirar a Clarice da clínica. Porém, eu também tinha planejado um modo para desmascarar o Juliano e fazer com que ele pagasse por tudo o que ele fez. Beatriz e Teresa ficam confusas e Clarice, ao ver a reação das duas, ela avisa: O amigo do Gregório, o mesmo que me trouxe até aqui, ele já me explicou todo o plano. E não se preocupem, que depois que vocês duas escutarem tudo, vocês vão entender que essa é a nossa melhor chance de colocar o Juliano na cadeia. Beatriz, curiosa, pergunta do que se trata o plano, e Gregório explica: Bem, na verdade, se trata de um plano com 3 etapas. O Dr. Pimenta já deve ter conversado com o Juliano e explicado o que aconteceu com a Clarice. Beatriz, ao escutar aquilo, ela interrompe o médico e diz: Mas se é assim, o Juliano vai querer ver o corpo da minha mãe e vai descobrir que ela ainda está viva. Gregório garante que aquilo será impossível e fala: Eu estudei bem os procedimentos daquela clínica e parece que quando acontece um caso desse naquele lugar, o corpo do paciente é tratado e vestido e colocado no caixão ainda na clínica. E somente um dia depois, o caixão com o corpo do paciente é mandado para a casa dos parentes. Ou seja, o Juliano está esperando que o corpo da Clarice
chega em sua casa somente amanhã. E mesmo escutando aquilo, Beatriz e Teresa continuam sem entender o plano de Gregório. E Clarice, ao ver a reação das duas, ela completa dizendo: o que o Dr. Gregório quer dizer com tudo isso é que a primeira parte do nosso plano é usar o funeral que o Juliano irá preparar para que eu possa aparecer e desmascarar aquele infeliz na frente de todos. Beatriz fica preocupada e avisa: mas se a senhora fizer uma coisa dessa, o Juliano irá negar tudo e nós não temos como provar o que ele fez. Gregório tranquiliza a moça e afirma: é por isso que nós temos mais 2 etapas desse plano, e uma delas fará com que o próprio Juliano confesse tudo o que fez na frente de todos. Beatriz fica ainda mais curiosa e pede que Clarice e Gregório conte todo o plano de uma vez. E enquanto isso, naquele exato momento, Maristela estará chegando em sua casa. E ao ver o filho, ela nota que tinha acontecido alguma coisa e pergunta: o que foi, Juliano? Pela tua cara eu já percebi que aconteceu alguma coisa. E eu aposto que se trata de alguma besteira que você fez. O vilão, ao conversar com a sua mãe, ele conta de sua conversa com o Dr. Pimenta. Maristela, ao descobrir que Clarice não estava mais viva, ela fica calada e pensativa. E Juliano, ao ver o estado da mãe, ele pergunta: e a senhora não vai falar nada a respeito? Maristela, em modo frio, responde: para dizer a verdade, eu achei até que foi uma boa notícia. Pelo menos assim, é um problema a menos. O único inconveniente será contar tudo isso para Bia, sem que ela acabe tendo um outro infarto. Juliano, ao ver a frieza de sua mãe, ele questiona: a senhora sequer perguntou como eu estou me sentindo com tudo isso. Eu acabei de perder a minha esposa. Maristela o encara e diz: cresce, Juliano. Você não é mais uma criança. E além do mais, foi você que provocou tudo isso. Então trate de cuidar de todo o funeral da Clarice, em modo que a Bia possa se despedir da mãe dela em modo decente. E Juliano avisa que está cuidando de tudo. E Maristela fala: pois então, se você me der licença, eu vou até a minha neta contar para ela tudo o que aconteceu. E eu te garanto, Juliano, se a Bia tiver algum problema por causa dessa história, eu tiro você do meu testamento. E após falar aquilo, Maristela sai e deixa Juliano sozinho. Já no apartamento de Teresa, Gregório, ao terminar de explicar todo o seu plano, ele deixa Beatriz e Teresa de olhos arregalados. Já Clarice garante: amanhã bem cedo, o Gregório vai até a mansão dos Alencar para colocar a segunda parte do nosso plano em ação. Já a Maristela, ao chegar no apartamento de Raimundo, ela conta para Bia e toda a família de Raimundo o que tinha acontecido com a Clarice. Ela deixa a todos ali em choque. Raimundo então garante que irá com toda a família para o funeral. E Bia, mesmo ficando extremamente arrasada, ela não sente nenhum problema no coração. Já no dia seguinte, bem cedo, Maristela encontrará o filho na sala e pergunta onde estava o caixão. Juliano, ao olhar para a mãe, responde: ainda não chegou, mas o pessoal da clínica não deve demorar a chegar com o caixão. Maristela, ao escutar aquilo, avisa: bem, agora eu estou indo ver como a minha neta está. Apesar que, graças a Deus, ela não sentiu nenhum problema no coração, mesmo assim eu tenho certeza de que ela deve estar arrasada com a notícia.
Afinal de contas, para Bia, a Clarice era a mãe dela. E após falar aquilo, Maristela sai. E não muito tempo depois, Gregório chegará na mansão dos Alencar. E Juliano, ao ouvir o médico, ele não o reconhece e pergunta: quem é você? E o que você veio fazer aqui na minha casa? Gregório mentirá e dirá que trabalha na clínica do Dr. Pimenta. Juliano, ao escutar aquilo, pergunta: foi você que veio trazer o caixão da minha esposa? Gregório diz que não e explica: na verdade, eu sou um médico, um psicólogo, e vim aqui porque faz parte do protocolo da clínica mandar alguém para ter uma conversa com a família. Juliano avisa que não estava com cabeça para falar com ninguém e manda Gregório embora. No entanto, o médico insiste e garante: eu posso prometer que depois de uma boa conversa comigo, você vai se sentir muito mais aliviado e conseguirá enfrentar melhor toda essa situação. Juliano, vendo que se tratava de um psicólogo, ele responde: bem, já que você insiste, eu aceito em falar com você. Quem sabe assim eu não me sinta um pouco melhor. Gregório garante que fará o seu melhor, e os dois então começam a conversar. E após uma longa conversa, Gregório avisa ter terminado a sessão. E Juliano fala: eu devo admitir que estou muito melhor, principalmente depois que o senhor me colocou naquele estado de transe e me deu aquele remédio. Gregório avisa que fez apenas o seu trabalho e sai logo em seguida. E não muito tempo depois, Gregório chegará na casa de Teresa e, ao entrar, ele vê Beatriz, Clarice e Teresa juntas. O médico então, ao se aproximar das três, ele conta: pronto, eu já coloquei a segunda parte do nosso plano em ação. E agora o Juliano está pronto para você, Clarice. Beatriz, com medo que acontecesse alguma coisa com a sua mãe, ela olha para o médico e pergunta: o senhor tem certeza de que esse plano irá funcionar? Gregório, sem pensar duas vezes, garante: eu tenho 100% de certeza. A parte mais difícil eu já consegui fazer. Eu conversei com Juliano e o convenci a tomar um medicamento e entrar em um transe. E agora, mesmo que ele não tenha percebido, o cérebro daquele infeliz está condicionado a falar somente a verdade. Teresa fica admirada e comenta: eu nunca pensei que isso poderia ser possível. Fazer com que uma pessoa não possa mentir é um poder que eu também gostaria de ter. Gregório, ao escutar aquilo, responde: acontece que isso não é nenhum poder. É apenas o resultado de muito estudo e de uma técnica que eu aprendi da época que eu ajudava a polícia. Clarice, confiante, avisa: bem, de qualquer forma, o importante é que o nosso plano está funcionando. Gregório concorda. No entanto, ele alerta: você tem que cuidar, Clarice, porque daqui a pouco Juliano irá acabar estranhando a demora do caixão. Clarice, ao escutar aquilo, afirma: você tem razão, Gregório, mas não se preocupe, que eu já falei com o delegado e vou agora mesmo até a mansão dos Alencar. Beatriz se oferece para acompanhar sua mãe, e Clarice a impede e diz: não, é melhor que eu vá sozinha. Você fique aqui, que assim que eu puder, eu volto para contar tudo o que aconteceu. Beatriz concorda em ficar esperando ali. E Gregório, ao se aproximar de Clarice, ele avisa: não esqueça, Clarice, que a palavra-chave para colocar o Juliano em transe, em modo que ele só fale a verdade, é Valéria. Clarice, ao escutar aquilo, ela sai e vai até a mansão dos Alencar. No entanto, antes que ela chegasse, o delegado entrará na casa de Juliano e, ao se aproximar do empresário, ele avisa: eu vim até aqui porque eu preciso conversar com o senhor Dr. Juliano.
Juliano estranha e pergunta do que se trata. O delegado vai direto ao ponto e diz: eu recebi essa manhã uma denúncia contra o senhor sobre um acidente que aconteceu na perfumaria Carioca com uma moça chamada Valéria. Juliano, ao escutar aquilo, fica nervoso e pergunta: e eu posso saber do que realmente se trata essa denúncia? O delegado o encara e responde: bem, a pessoa que me ligou disse que foi o senhor o responsável pela morte dessa moça. Juliano arregala os olhos e furioso questiona: e quem foi que falou uma coisa dessa? Quem foi que fez essa denúncia? O delegado olha para o crápula e diz: é estranho o senhor me perguntar. Eu pensei que o senhor já saberia quem foi a pessoa que fez essa denúncia, já que foi a tua própria esposa. Juliano, ao escutar aquilo, se aproxima ainda mais do delegado e pergunta: o senhor por acaso está fazendo hora com a minha cara? O delegado estranha a resposta do empresário e avisa: escute bem, doutor Juliano, eu não estou fazendo hora com a cara de ninguém. E a denúncia que eu recebi foi muito séria. Juliano então contará da morte de sua esposa e do velório que irá acontecer. Já o delegado afirma: eu não sei o que está acontecendo, mas eu garanto que falei com a dona Clarice essa manhã. Juliano pedirá uma explicação e naquele momento Clarice entrará e fala: eu acho que é melhor que seja eu pessoalmente a explicar. Juliano, surpreso, ficará feliz ao ver a sua esposa ainda viva e diz: Clarice, meu amor, então você ainda está viva? Mas como? Clarice se aproxima do vilão e conta que tudo aquilo foi apenas um plano para que ela fugisse daquela clínica. O delegado, sem entender o que estivesse acontecendo, ele pedirá uma explicação. E Clarice então contará para o oficial da lei toda a sua história e dirá como Juliano a enganou sobre o seu passado e depois a trancou em um manicômio. O delegado ficará em choque com tudo aquilo. E Clarice conta também que foi o Juliano o responsável pela morte de Valéria. O oficial da lei, ao escutar aquilo, ele encara Juliano e pergunta: isso que a tua esposa acabou de falar, por acaso é verdade? Juliano pensa em uma mentira. No entanto, no momento de falar, o crápula não consegue mentir e responde: eu posso garantir que cada palavra que a Clarice falou é a mais pura verdade. E logo após falar aquilo, o empresário notará que tinha alguma coisa de estranho e diz: espera, eu não queria ter dito isso. O oficial da lei então pergunta o que ele realmente gostaria de ter dito. Juliano novamente não se controla e confessa que ele queria ter mentido. Juliano, ao perceber que não estava conseguindo mentir, ele grita: mas o que está acontecendo comigo? Isso não pode estar acontecendo. Por que eu estou falando essas coisas? Clarice encara o vilão e conta o que o Dr. Gregório tinha feito. Juliano se aproxima do delegado e fala: isso é um absurdo. Então tudo que eu acabei de falar aqui não vale de nada. Eu fui obrigado a falar todas essas coisas. O delegado, ao escutar, responde: na verdade, eu conheço essa técnica e ela não é ilegal. Inclusive, ela é usada em alguns casos especiais. Então, a tua confissão, Dr. Juliano, ela é válida e o senhor está preso. Juliano será levado preso e Clarice aparecerá no programa do Alfredo
contando toda a sua história ao vivo, o que deixará a todos em choque. A perfumaria carioca irá à falência e Maristela ficará afundada em um mar de dívidas. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.